Como lidar com as questões da interpretação dos textos difíceis da Bíblia? Eu gosto muito daquela passagem em que o Espírito Santo envia Filipe para correr ao lado da carruagem do eunuco e pergunta para ele se ele compreende o que está lendo. E ele responde: como eu vou entender se ninguém me explicar? Algumas coisas na Bíblia necessitam interpretação. O estudo profundo da Palavra de Deus vai fazer com que a gente compreenda essas questões. É interessante o que Jesus disse a respeito da palavra dele, de que nós podemos tirar de dentro dela coisas simples e coisas mais profundas e complexas. A palavra de Deus é infinitamente linda por conta disso. Para aquela mente mais privilegiada, vai encontrar um campo vasto de pesquisa e de estudo. Assim como aquele também que é simples de entendimento, encontrará um campo maravilhoso a ser explorado. A palavra de Deus é infinita porque Deus é infinito. Tem um conhecimento infinito de Deus. E nós precisamos ter uma atitude para com ela. Nós precisamos humildemente nos colocar diante da Bíblia sob a orientação do Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que no passado inspirou os profetas a escreverem, também vai nos iluminar para que nós possamos entender os significados da palavra de Deus. Se você se deparar com um texto mais difícil, mais complicado da Bíblia e não souber entendê-lo, não souber explicá-lo, não fique apavorado. Peça a Deus a compreensão que Ele dará. Peça a Deus sabedoria, que Ele vai dos altos céus derramar essa sabedoria sobre você. Alguns textos da Bíblia necessitam do entendimento do grego, do hebraico, de história, de um conhecimento mais latente da Bíblia, pela questão da proximidade do texto, o conhecimento do texto. E essas coisas são assim mesmo. Isso é com qualquer tipo de texto, qualquer tipo de estudo e de interpretação exige isso. Mas não se preocupe. Peça a Deus iluminação dos altos céus e Ele vai lhe guiar no caminho certo. A atitude correta é de sempre enxergar a palavra de Deus como uma exortação para a nossa vida, para buscar o conhecimento que vem do céu, para conhecer a Jesus como Salvador. Esse é o conhecimento mais importante. Fique certo, fique tranquilo, de que sempre existe uma explicação racional e inteligível para cada texto. O fato de eu não compreendê-lo não significa que ele não existe. Significa apenas que eu preciso me dedicar mais, orar mais, ler mais, estudar mais. E assim como é o nascer do dia, em que a luz vai devagarinho subindo, iluminando, até se tornar um dia pleno e perfeito, assim é o estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês no estudo desta palavra e que ela seja para vocês um caminho, uma luz, um luminar a orientar a nossa vida, não só a vida aqui no presente, mas nos ensinar o caminho do céu. Que Deus te abençoe.